Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria analítica. Nós vamos falar sobre coordenadas do ponto médio de um segmento. O nosso livro-texto é o livro do GeoCiesi, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 3 do ensino médio. Bom, você vai ver que alguns exercícios aí de geometria analítica é muito importante você saber aí trabalhar com as coordenadas do ponto médio de um segmento, tá? Então é o seguinte, ó, coordenadas do ponto médio de um segmento. Seja M, xm e ym, o ponto médio de um segmento com extremidades no ponto A, xa e ya, e B, xb e yb. Então aqui, ó, eu tenho novamente meu plano cartesiano, eixo x aqui o eixo y, tenho o meu ponto A de coordenadas xa e ya e o meu ponto B de coordenadas xb, yb. Uma vez que eu tenho aqui os pontos A e B, eu consigo, na verdade, descobrir a distância entre esses dois pontos, tá? Distância do ponto A até o ponto B. Ele está falando agora para mim, ó, que existe um ponto M, que ele é, na verdade, ponto médio da distância de A até B. Ou seja, pelo fato do ponto M ser ponto médio de A, B, eu posso afirmar que a distância de A até M é exatamente igual à distância de M até B. Em outras palavras, a distância de A até B é o dobro da distância de A até M. Então, eu quero saber como é que eu faço para eu achar as coordenadas desse ponto M, tá? Que é dado aqui ó, por xm e dado aqui por ym. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é ligar aqui, ó, traçar, né, ó, uma reta perpendicular ao eixo y pelo ponto A. E de forma análoga, eu vou traçar aqui uma reta perpendicular ao eixo x pelo ponto B. Você vai ver que a reta perpendicular por A e perpendicular por B, elas vão se intersectar aqui nesse ponto C, tá? E aí você vai ver que eu vou ter aqui um ângulo de 90 graus, tá? E aí você vai perceber ó, que quando eu traço a reta pontilhada de M até xm, que é a projeção de M no eixo X, essa projeção minha aqui, ó, a reta, tá? Ela vai intersectar a reta, na verdade, que AC, o segmento de reta. E eu vou ter esse ponto N aqui, na verdade, que também aqui vai ter um ângulo de 90 graus. E aí você vai perceber que agora, ó, que eu tenho aqui dois triângulos, tá? Ó, e esses triângulos são semelhantes. Eu tenho o triângulo AMN e tenho o triângulo ABC. Perceba que eles são semelhantes porque eles têm aqui três ângulos iguais. Ele tem aqui o ângulo de 90 graus. Esse ângulo A aqui, ó, na cor vermelha, pertence tanto ao triângulo AMN quanto ao triângulo ABC. Se ele tem aqui dois ângulos iguais, o ângulo M é exatamente igual ao ângulo B. Tá? Uma vez aqui que eu tenho, então, aqui, ó, semelhança de triângulos, eu posso aqui aplicar aqui a minha relação de semelhança, tá? Que fala o seguinte, ó, a distância de A até M vai estar para a distância de A até B, assim como a distância de A até N vai estar para a distância de A até C. Agora, ó, uma vez que eu tenho aqui essa igualdade, essa proporção, eu vou agora verificar quanto que vale cada um aqui desses segmentos, tá? E aí perceba o seguinte, ó, uma vez que ele falou que M é ponto médio do segmento AB, eu posso afirmar aqui o seguinte, ó, que o segmento AB, tá, de azul, nada mais é do que o dobro da distância de A até M, porque ele falou que M, na verdade, é ponto médio de AB. Então, agora, onde está escrito aqui, ó, AB, eu vou colocar, na verdade, agora aqui 2AM. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, AM dividido por AB, mas quem que é o meu AB? 2
AM, que é igual a AN dividido por AC. Agora aqui, ó, eu posso cancelar o AM com o AM, e aí eu vou ter que AN sobre AC é exatamente igual a meio. Tá? Eu cortei aqui o AM com o meu AM. AN dividido por AC igual a meio, multiplicando aqui a hora aqui cruzado, eu vou ter aqui que o meu AC é exatamente igual ao dobro de o meu AN. Agora eu vou descobrir quanto que vale o AC e quanto que vale o AN. Vou olhar agora para esse desenho aqui, ó. A distância de A até C, que é essa linha reta aqui, esse segmento de reta, nada mais é do que a distância de XA até XC. Ou seja, vai ser o módulo de XC menos o módulo de XA. E a distância de A até N é esse segmento de reta que você está vendo aqui, ó. Que vai ser, então, a distância aqui, ó, de XM até XA. Então, quando eu substituo aqui agora, ó, vou ter módulo de XC menos XA é igual ao dobro do módulo de XM menos XA. Agora, perceba, ó, que XC ele é maior do que XA. E XM também é maior do que XA. Então, eu garanto que essas subtrações aqui, ó, elas são positivas. Então, eu posso excluir o meu módulo. Então, que eu vou ter que XC menos XA é igual ao dobro de XM menos XA. Vou multiplicar agora aqui, ó, para eu acabar com esse parênteses. E aqui agora eu te alerto aqui o seguinte, ó. Perceba que o ponto B está exatamente sobre o ponto C. Tá? Então, a projeção da abscissa de B vai dar exatamente sobre a abscissa de C. Ou seja, x de B é igual a x de C. Então, aonde está escrito agora aqui, ó, x de C, eu posso estar colocando aqui x de B. Então, aqui eu vou ter, ó, x de C menos x de A, que é igual a 2xm menos 2xa. E agora, eu resolvendo aqui essa igualdade, eu quero achar que, na verdade, o valor de xm, né? Então, eu vou isolar agora aqui o meu xm, substituindo aqui o meu x de C por x de B. E aí eu vou ter aqui, ó, que o meu x de M nada mais é do que x de A mais x de B dividido por 2. Então, você tem que guardar aqui o seguinte, ó. Se você tem dois pontos A e B, para você achar a abscissa do ponto médio, que é o xm, basta você pegar o x de A, somar com o x de B e dividir por 2. Ou seja, você vai calcular a média aritmética das abscissas. Então, o valor da abscissa do ponto médio é x de A mais x de B sobre 2, ou seja, a média aritmética de XA e XB. De forma análoga, tá? Você vai proceder da mesma forma aqui para achar o YM. Então, você vai ver aqui, ó, que o valor da ordenada do ponto médio nada mais é do que YA mais YB dividido por 2. Ou seja, o valor da ordenada do ponto médio é a média aritmética das ordenadas. Tá? Então, você tem que saber agora aqui o seguinte, ó, que as coordenadas do ponto médio de um segmento AB, tá? O ponto médio, ele também tem coordenadas, ou seja, ele tem abscissa e tem ordenada. Então, M é igual a XM e YM. Como é que faz para calcular aqui o valor da abscissa do ponto médio? Média aritmética das abscissas. Como é que faz para calcular o valor da ordenada do ponto médio? Você vai calcular, na verdade, a média aritmética das ordenadas. Então, essa fórmula aqui é muito importante para os nossos estudos aí de geometria analítica. Bom, espero aí que você tenha acompanhado, né, o conteúdo apresentado na aula de hoje. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.